Em meio a um continente em ebulição, surge uma figura que desafia as narrativas ocidentais e reacende a chama do pan-africanismo. Conheça a trajetória de Ibrahim Traoré, o jovem líder de Burkina Faso, que em pouco tempo revolucionou seu país e se tornou um símbolo de soberania e resistência contra o neocolonialismo. Como um capitão do exército, se tornou a voz de uma nova África. Burkina Faso é um país localizado no coração da África Ocidental, conhecido como a Terra dos Homens Íntegros. Com uma população de aproximadamente 23 milhões de habitantes, Burkina Faso é um dos membros do Sahel, uma faixa de transição entre o deserto do Saara e as savanas. É um mosaico de etnias e culturas. Historicamente, a região foi lar de poderosos reinos e impérios, como o Império Mossi, que floresceram através do comércio e da agricultura. No entanto, o século XIX trouxe a colonização francesa, que redesenhou fronteiras, ignorou divisões étnicas e explorou impiedosamente as vastas riquezas naturais do território. Burkina Faso é um dos maiores produtores de ouro da África, além de possuir manganês e zinco. Contudo, por décadas, essa riqueza foi drenada por potências estrangeiras, deixando a maior parte da população em condições de extrema pobreza. A independência, conquistada em 1960, não trouxe a verdadeira autonomia, mantendo o país sob a influência francesa que muitos anos explorou e saqueou seus recursos naturais. Nascido no interior de Burkina Faso, Ibrahim Traoré é um geólogo de formação e capitão de artilharia do exército. Cresceu testemunhando a persistente miséria e a instabilidade que assolavam seu país. Sua trajetória acadêmica e militar o levou a servir nas áreas mais conflituosas do norte, onde o terrorismo avançava e a ajuda internacional parecia não surtir efeito. A frustração com a exploração estrangeira e a ineficácia das políticas ocidentais o impulsionaram a uma decisão ousada. Em setembro de 2022, Traoré liderou um golpe de Estado que depôs o então presidente Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aos 34 anos, ele se tornou o presidente mais jovem da África, assumindo o poder em meio a uma tempestade de desafios. Sua ascensão foi vista como um reflexo da crescente insatisfação popular e do desejo de romper com os laços coloniais que ainda prendiam Burkina Faso à França. Desde que assumiu o poder, Ibrahim Traoré tem implementado reformas radicais, buscando a soberania e o desenvolvimento de Burkina Faso. Traoré nacionalizou minas de ouro e proibiu a exportação de ouro não refinado, inaugurando uma refinaria nacional com capacidade para processar 150 toneladas de ouro anualmente. Além disso, seu governo planeja assumir o controle de mais minas de propriedade estrangeira. O país também lançou sua agência de energia atômica e planeja a construção de uma usina nuclear em parceria com a Companhia Estatal de Energia Atômica Russa, Rosatom, visando a autossuficiência energética. Construiu fábricas de processamento de tomate e de montagem de veículos elétricos, como o Itauá, com isso buscando agregar valor à produção local e reduzir a dependência de importações. Apesar de um ambiente desafiador, a economia de Burkina Faso tem demonstrado resiliência. O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial registraram avaliações positivas, com aumento na arrecadação doméstica e redução da taxa de pobreza extrema. Traoré implementou aumentos salariais para servidores públicos e distribuiu tratores gratuitamente a agricultores, resultando em um aumento de mais de 50% na segurança alimentar em apenas 2 anos.
O governo investe na construção de escolas em áreas rurais, na gratuidade da educação em todos os níveis e na compra de equipamentos para hospitais, além de implementar clínicas de saúde móveis. Projetos ambiciosos, como a Faso Rail, uma rede ferroviária que conectará as capitais provinciais, e a construção de barragens hidrelétricas visam impulsionar o comércio, melhorar a infraestrutura de transporte e garantir acesso à eletricidade e água. Para enfrentar a ameaça jihadista, Traoré criou o Fundo de Apoio Patriótico, mobilizando recursos financeiros para fortalecer as operações militares e de segurança. As forças de segurança foram reorganizadas, novos equipamentos militares foram adquiridos e foi recrutada uma milícia de voluntários para a defesa da pátria, VDP. Essas medidas resultaram na recuperação de territórios estratégicos e na redução drástica dos ataques insurgentes. A postura de Traoré, de ruptura com o Ocidente, o levou a buscar novas alianças. A aproximação com a Rússia, e mais especificamente com Vladimir Putin, é uma clara tentativa de reposicionar Burkina Faso no tabuleiro geopolítico. A Rússia, por sua vez, viu em Traoré uma oportunidade de expandir sua influência na África, oferecendo apoio militar e armamentos sem as condicionalidades políticas frequentemente impostas pelas potências ocidentais. A presença de comandos russos em solo burkinense para proteger Traoré e treinar as forças locais é um desenvolvimento significativo, sinalizando uma mudança nas dinâmicas do Sahel. Além da Rússia, Burkina Faso firmou novas alianças militares com Turquia, China e Irã. Junto com Mali e Níger, Burkina Faso formou a Aliança dos Estados do Sahel, AES, um bloco militar que visa retomar o controle sobre os recursos naturais e garantir a segurança na região, longe da influência ocidental. Essa aliança busca fortalecer a cooperação regional e estabelecer um novo modelo de desenvolvimento autônomo. Um dos movimentos mais simbólicos e assertivos de Ibrahim Traoré foi a expulsão das tropas francesas de Burkina Faso. Historicamente, a França mantinha uma forte presença militar na região do Sahel, sob o pretexto de combater o terrorismo. No entanto, muitos burkinenses viam essa presença como uma forma de controle neocolonial e uma interferência nos assuntos internos do país. Traoré revogou acordos militares com a França e exigiu a retirada completa das forças francesas, sinalizando sua intenção de recuperar o controle da soberania nacional. Essa decisão foi amplamente interpretada como uma tentativa de reduzir a dependência de potências ocidentais e abrir espaço para novas parcerias que pudessem oferecer suporte alternativo em termos de segurança e desenvolvimento econômico. A redução do francês ao status de língua de trabalho, deixando de ser a língua oficial, também representa um passo importante para a valorização das línguas nativas e o resgate da identidade cultural do povo burkinabê. A postura de Ibrahim Traoré e sua aproximação com a Rússia o transformaram em uma figura incômoda para as potências ocidentais. A mídia internacional e líderes como Donald Trump e Emmanuel Macron expressaram irritação e preocupação com os laços crescentes de Burkina Faso com Moscou. Em um cenário hipotético, a descoberta de vastas reservas de urânio em Burkina Faso e a nacionalização das minas por Traoré teriam levado a um confronto direto com os Estados Unidos. A recusa de Traoré em vender o urânio a preços baixos e sua exigência de pagamento em yuan e rublos, além de um pedido público de desculpas de Trump por declarações ofensivas sobre países africanos, ilustram a nova dinâmica de poder que Traoré busca estabelecer. Emmanuel Macron, por sua vez, descreveu Traoré como parte de uma aliança
entre panafricanistas autoproclamados e neo-imperialistas, acusando a Rússia e a China de provocarem golpes de Estado nas ex-colônias francesas. A tensão aumentou ainda mais quando a junta de Burkina Faso anunciou ter frustrado uma tentativa de golpe, alegando que os conspiradores estavam baseados na vizinha Costa do Marfim, um país que o general americano Michael Langley, chefe do Comando da África dos Estados Unidos, visitaria logo depois. As propostas de Ibrahim Traoré para a África vão além das fronteiras de Burkina Faso e representam uma ameaça direta à hegemonia ocidental no continente. Ele defende uma África autossuficiente, que controle seus próprios recursos e não se curve mais às imposições de antigas potências coloniais. Em discursos contundentes, Traoré tem conclamado os líderes africanos a pararem de agir como fantoches que dançam toda vez que os imperialistas puxam os fios. Ele propõe que a África utilize suas riquezas naturais para seu próprio desenvolvimento, investindo em industrialização, infraestrutura e bem-estar social. A ideia de que quem tem o que o mundo precisa dita as regras do jogo é central em sua visão. Se outros países africanos seguirem os passos de Burkina Faso, nacionalizando seus recursos e exigindo preços justos, o Ocidente poderá enfrentar uma recessão duradoura e um realinhamento geopolítico sem precedentes. A humilhação de Trump em Doha, em um cenário hipotético, e o discurso de Traoré na ONU, onde ele afirma que a África não é mais o continente dos pedintes, mas sim dos fornecedores essenciais, são exemplos da mensagem que ele busca transmitir ao mundo.